Já precisou de suporte na lavoura? Eu já. E nessa hora foi muito importante ter o Conecta no meu Auto Propelito. O Conecta é um serviço de acesso remoto exclusivo da Stara, que coloca você em contato direto com a fábrica. O técnico visualiza as informações do topper, acessa a máquina à distância e me ajuda em várias situações, como nas calibrações. É rápido e simples. Então você já sabe. Se precisar, Conecta. O pós-venda ágil e sem custo direto na sua cabine. Muito bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre o mercado de leite e checando como que ficou o resultado, para esse produto no mês de novembro. E quem está aqui para trazer mais informações a respeito disso é o zootecnista da Scott Consultoria, o Rafael Ribeiro de Lima. Seja muito bem-vindo aqui conosco, Rafael. Bom dia, Letícia. Bom dia a todos que nos assistem. A gente que agradece a oportunidade. Rafael, os preços do leite pago ao produtor, eles vinham aí num viés de alta durante 5 meses consecutivos e em novembro essa curva deu uma quebrada. Exatamente. Depois de 5 altas consecutivas nos preços do leite pago ao produtor, no pagamento agora de novembro, que diz respeito ao leite entregue em outubro, considerando a média nacional dos 18 estados que a Scott Consultoria faz a pesquisa, houve aí um recuo de 5,3% na comparação mensal. Então, colocando fim a esse movimento de alta que a gente viu nos últimos meses, nos últimos pagamentos. Mas no mês de novembro, então, houve essa queda em relação a outubro, mas em relação a novembro do ano passado, como que ficou esse resultado? Até em função, Letícia, das fortes valorizações, a gente viu aí o preço do leite subindo nos últimos meses de 30% a 50%, até um pouco mais que isso, dependendo do estado, A gente ainda tem esse preço médio 50,7% acima do registrado no mesmo período do ano passado, ou seja, novembro de 2019. Então, o patamar ainda bem acima dos preços médios verificados no ano passado, nesse mesmo momento, E por que essa diferença tamanha, Rafael? Tem leite sendo produzido em uma região e não tem leite sendo produzido em outra? Está havendo alguma diferença, alguma quebra na produção do leite? Na realidade, a gente tem um ritmo de crescimento dessa oferta, Letícia, mais fraco esse ano, principalmente no Brasil Central, região Sudeste e Centro-Sul, onde aí as questões relacionadas à seca, o aumento dos custos de produção, pesaram sobre a produção. Então, só para a gente trazer um número aqui, a produção em outubro, foi o leite agora pago em novembro, subiu 0,4%. Se a gente pegar na média dos últimos 3, 4 anos, aí a gente tem incrementos entre 1,5% e 2% já nesse período, E em novembro, os dados parciais mostram aí um aumento de 1,9% na captação, considerando também essa média nacional, 1,5% abaixo do volume registrado em novembro do ano passado, Então, mostrando esse cenário de uma safra um pouco mais ajustada em termos de oferta, Apesar e aí a gente, para explicar um pouquinho essa queda que teve agora, apesar dessa oferta mais ajustada, a gente tem a questão de uma pressão bastante grande, principalmente na ponta final da cadeia, nos varejistas, Então, os fortes aumentos que a gente viu, não só no preço do leite, mas também sendo repassado aos produtos lácteos, e agora num cenário de redução, por exemplo, do valor pago do auxílio emergencial, já prejudicou bastante a demanda em outubro e novembro, E lembrando, final de ano normalmente é um período mais fraco em termos de consumo aqui no mercado interno com as férias e com as festas, Principalmente o leite fluido, os leites fluidos, E o leite em pó. Então, foi justamente essa pressão maior aí do varejista em cima da indústria que fez o preço cair, E já com as quedas repassadas aí para os produtores nesse momento de maior dificuldade de escoamento. Mas lembrando, como eu falei, a expectativa é de uma safra um pouco menos pressionada em função dessa oferta prejudicada aí, principalmente pelo clima. E aí, então, se a gente tem o clima prejudicando as pastagens, a gente precisa fazer uma suplementação, portanto, com as rações. Como que fica a pressão dos custos de produção, Rafael? Aí um ponto importante, Letícia, que na verdade a gente viu as chuvas lá em outubro, começo de novembro atrasando, A partir de meados de outubro, final de outubro, começo de novembro, a situação já foi um pouco mais de volumes regulares, mais bem distribuídos, Com exceção do sul, que foi chover agora nos últimos dias, Mas também já com uma situação um pouco mais de alívio nos últimos 4, 5 dias aí no sul do país, Esses atrasos nas chuvas
eles prejudicaram aí, né, as condições de regulação da pastagem e, como você falou, uma necessidade maior de suplementação, avançando um pouquinho mais aí sobre o período das águas, né? E com relação aos custos, a gente destaca agora em novembro, do lado da alimentação concentrada, um cenário de queda no preço do milho. Então, só para a gente citar aqui algumas referências de valores, né? A gente chegou em Campinas, São Paulo, negócio em até R$ 84, R$ 85 por saca, 30 quilos, hoje a referência está próxima de R$ 79, R$ 80 por saca. E no caso da soja, né, pensando em farelo de soja, os negócios chegaram aí próximo a 170 em Paranaguá, no Paraná. Hoje a referência está aí próxima de 150, R$ 152 por saca na região, né? Então, no caso dos alimentos concentrados, a gente teve um dólar mais fraco, né, um recuo no dólar frente ao real pesando, e também essas chuvas aí um pouco mais regulares, trazendo certo alívio, mas ainda assim a gente mantém a questão do câmbio e do clima no radar. E como que tá, qual que é a média de valor que foi pago ao produtor neste mês de novembro, para a gente ter noção aí, e para você contar para a gente se há uma margem de lucro ao produtor? Letícia, os preços variam bastante de acordo com a região, com o sistema de produção, volume, qualidade, mas no pagamento de novembro, nossa média nacional aí desses 18 estados que a gente faz a pesquisa ficou mais próxima de R$ 1,95, R$ 1,90 por litro, sem considerar o frete, né? E, como eu falei, um alívio do lado dos custos de produção. A gente tinha aí nos últimos meses crescimentos, incrementos da ordem de 3,5%, 4%, chegando até 7%, 8% de alta ao mês nos custos de produção, e agora em novembro um aumento aí mais comedido, né, da ordem de 1,1%. Então a variação no preço do leite negativa e esse aumento no custo de produção ainda seguiu prejudicando, apertando a margem do produtor, né? Agora com uma condição um pouco mais favorável agora desde meados de novembro, dezembro e janeiro, a tendência é que essa necessidade, esse custo do lado da alimentação dê uma aliviada, né? Então, e o próprio milho, o farelo também, num cenário de preços mais fracos aí, nesse curto prazo, nesse final de ano e começo de 2021. E era exatamente isso que eu ia te perguntar, o que a gente pode esperar agora para o mês de dezembro em relação ao leite captado em novembro? Como que deve ficar esse volume captado e qual deve ser o viés, né? Vai ser de estabilidade, vai ser de queda? Com relação à produção nas regiões centro-oeste e sudeste, a tendência é de crescimento, né? Normalmente em dezembro, janeiro, são os meses aí de pico de produção, então a gente deve chegar agora em dezembro e janeiro nessas regiões com aumento no volume de leite captado. Na região sul do país, instabilidade, a ligeira queda, né? Principalmente em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ainda com efeitos da estiagem que a gente viu, né? Mas essas chuvas agora tendem a dar uma melhorada daqui para frente. E na região nordeste também uma situação de instabilidade, começando já a aumentar, mas ainda ligeiramente essa oferta, né? Então, em resumo, a gente tem para o pagamento agora ser realizado em dezembro, um viés de baixa, mas essa baixa, como eu falei, né, mais fraca, essa intensidade mais fraca em função principalmente dessa oferta mais ajustada, né? A gente tem para o pagamento de dezembro 49% dos laticínios falando em manutenção, mas 31% das indústrias falando em queda nas cotações do leite pago ao produtor, né? E a hora que a gente avança um pouquinho mais para para janeiro, né, que é o leite entregue em dezembro, aí a gente tem um peso maior dessa oferta, da safra, né, no Brasil Central, região Sudeste, e um período ali, dezembro principalmente, de demanda no mercado de leite bastante prejudicada. Então, para os próximos meses, a gente tem aí esse viés de baixa, mas essa queda limitada pelas condições de clima e uma oferta mais ajustada, conforme a gente comentou aqui durante a nossa conversa. Certo, Rafael, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, você é sempre muito bem-vindo. Obrigado, Letícia. A gente que agradece a oportunidade. Um abraço, um bom dia a todos. Estivemos aqui, portanto, com o Rafael Ribeiro de Lima, que é zootecnista da Scott Consultoria, nos trazendo, então, um panorama de como ficou o mercado do leite em novembro agora, né, que a gente acabou de virar para dezembro. Então, o pagamento realizado no mês de novembro foi referente ao leite captado em outubro. De acordo com o Rafael, depois de 5 meses consecutivos de alta nos preços pagos ao produtor, essa curva agora foi quebrada no mês de novembro. Houve aí uma queda de 5,3% no preço pago ao produtor pelo leite captado em outubro, agora então neste mês de novembro. Entretanto, se a gente fizer o comparativo
né, entre novembro deste ano e novembro do ano passado, o preço é 50,7% maior, né? Isso uma média que a Scott Consultoria faz aí com 18 estados brasileiros. Segundo o Rafael Ribeiro de Lima, as condições adversas de clima em algumas bacias leiteiras importantes do país, principalmente na região sul, têm limitado a produção, o volume de leite produzido, e então não há uma oferta muito grande de leite no mercado. Mas, por outro lado, também a gente tem uma demanda um pouco mais enfraquecida, porque o leite e os lácteos também aumentaram na gôndola e com a redução de auxílio emergencial, a descapitalização da população, houve então uma pressão do varejo sobre o atacado também para acabar reduzindo esses preços. De acordo com o Rafael, agora para o mês de dezembro, que é o pagamento referente ao leite captado em novembro, deve haver um viés de estabilidade ou de baixa, que deve ser controlado pelo clima, né? Agora com as chuvas voltando com mais regularidade para o centro do país e também para a região sudeste, também com bastante bacias leiteiras importantes. Então, essas quedas devem ficar um pouco mais limitadas, mas já em janeiro, com uma oferta de leite um pouco maior e uma demanda tradicionalmente menor, então esses preços devem cair um pouco mais. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.